E aqui estou, aqui estamos, neste momento difícil para a humanidade, vivendo uma pandemia, aqui estamos, todos juntos, a trilhar os caminhos da história. A história é, de facto, essa ciência que estuda o passado. Mas a história é também, afinal, o devir humano, a sequência dos acontecimentos do passado. Só que o passado terminou há um segundo atrás. E por isso, todos nós, mesmo que não tenhamos consciência disso, somos agentes da história. Fazemos a história. Claro que no dia a dia não nos apercebemos disso. Afinal, o nosso mundo é feito de grandes ciclos económicos, grandes tendências políticas, de mentalidade, e por isso não temos, regra geral, essa consciência do desenvolvimento da história. A não ser quando acontecem momentos verdadeiramente marcantes, disruptivos, momentos que cortam com o normal desenvolvimento da história. Podemos passar toda uma vida sem que isso aconteça. No entanto, por vezes, algumas gerações podem ser testemunhos de 2, 3 desses momentos. Pessoalmente, acho que já vivi 3 desses momentos. Ainda criança, a Revolução do 25 de Abril de 1974. Já no início deste nosso século XXI, a 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas, anunciando-nos o início de um novo mundo. E claro, acho que todos temos consciência que neste momento estamos a viver um desses momentos históricos. Algo verdadeiramente marcante, de ruptura. Não sabemos como é que as coisas vão evoluir, mas temos seguramente toda a certeza de que as coisas não voltarão a ser como antes e que este é um momento que iremos recordar, lembrar-nos durante muitos e muitos anos. E, no entanto, as pestes sempre fizeram parte da história. E para já não ir para períodos mais recuados, lembro-vos, por exemplo, aquela que terá sido a mais mortífera das pestes que assolou a Europa no século XIV e que também chegou aqui ao Porto em 1348. A peste negra. Dependendo do sítio da Europa, morreram metade da população. Noutros sítios, mais de metade. Noutros, cerca de 1/3. Mas foi, de facto, uma peste que teve profundas consequências demográficas e depois a todos os outros níveis. As marcas da peste negra entre nós ficam associados a uma curiosa lenda relacionada com um mosteiro nas margens do Rio Douro, em Vila Nova de Gaia, o mosteiro de Corpus Christi. Um mosteiro criado no século XIV e que fica associado a um acontecimento lendário muito curioso. Diz-se que também o mosteiro, a abadesa do mosteiro,
perante o pânico das restantes freiras, certa manhã acordou com as manchas escuras que anunciavam que havia contraído a peste negra. E ela, que até aí tinha impedido as freiras de fugirem do mosteiro, porque se ajoelhava junto de uma imagem de Cristo crucificado e depois de rezar dizia sempre para elas não fugirem, bom, nessa manhã ela não conseguiu impedir a fuga de todas as freiras. Apenas duas jovens, duas noviças, ficaram com ela. Os dias foram passando, o estado de saúde agravou-se, mas a verdade é que ela acabou por vencer a peste e as duas noviças não a contraíram. Ela depois revelou-lhes porque é que não tinha deixado as outras freiras fugirem do mosteiro perante a peste que vinha cercando o local e que tantos mortos vinha provocando no Porto e também ali em Gaia. Dizia ela que quando rezava a essa imagem de Cristo crucificado, esta, a imagem, falava com ela e lhe dizia: porque vos ides se eu estou em toda a parte. Ou seja, Cristo dizia que estaria em todo o lugar e por isso elas não precisavam de fugir, porque Ele aqui as iria proteger. Moral da história: a abadesa e as jovens freiras que ficaram com ela sobreviveram. Todas as outras, nenhuma regressou, porque todas elas morreram com a peste. Interessante é que essa imagem de Cristo crucificado, que ainda hoje podemos observar nesse espaço museológico em que se converteu o convento de Corpus Christi, essa imagem é de facto uma das mais antigas imagens de um Cristo crucificado que existe na nossa região, datado, com efeito, desse século XIV. Mas em momentos de peste era muito habitual agentes da cidade apegarem-se às propriedades taumatúrgicas, curativas de santos, mais do que santos, de relíquias de santos. Aliás, aquela que é, segundo a tradição, a mais antiga igreja da cidade do Porto, mas é apenas a lenda, a igreja cedo feita, a igreja de Cedo feita, teria na sua origem exatamente um desses milagres operado pelas relíquias de um santo, neste caso São Martinho de Tours. Foi perante as relíquias, os restos ósseos desse santo, que o filho, um jovem filho moribundo de um rei suevo, acabou por se curar. Ora, para marcar esse momento, o rei Teodomiro, fez erguer essa igreja e converteu-se ao catolicismo. Tudo graças a essas propriedades mágicas, curativas das relíquias do santo. Mas quando se tratava de pestes, o santo taumatúrgico, o santo a quem a cidade mais se apegava, era outro. Era São Roque. E nós temos, ou tínhamos na cidade do Porto, um espaço privilegiado para a devoção a São Roque. Ficava junto à Catedral. Foi de facto no local onde hoje sensivelmente temos a estátua de Vímara Peres que no século XVI foi erguida uma bela capela dedicada a esse santo, São Roque, afamado como protetor das pestes. Isto porque Roque, um médico francês, tinha-se evidenciado no século XIV, exatamente no tratamento e em algumas curas milagrosas no contexto da peste negra. E por isso a sua fama como protetor das pestes alicerçou-se durante os tempos seguintes. E no século XVI, quando a cidade do Porto de novo se confronta com um surto pestífero, fez uma promessa. Se a cidade se livrasse da peste, então mandariam erguer uma capela dedicada a São Roque, num sítio nobre, importante do burgo. E esse sítio era ali mesmo, ao lado da catedral. Diz a tradição, a lenda, que a capela, dado este apego das gentes a São Roque e a este templo, tinha mesmo uma inscrição
que vaticinava a eternidade para aquela capela. Esta vontade das gentes do Porto em fazerem a devoção ao santo que os livrava da peste. Teria uma inscrição que dizia que antes que aquela capela fosse abaixo, enfim, uma formiga beberia um dedal de água e uma tartaruga iria correr uma légua. Pois bem, a formiga bebeu esse dedal de água no dia 1 de novembro de 1755. Com efeito, o famoso terremoto teve também consequências no Porto e uma das mais marcantes foi a ruína, o desmoronar dessa capela lá do alto do Morro da Sé, tombando cá para baixo, onde hoje temos a Rua Escura. Mas esse século XVI foi, com efeito, um século também de pestes e isso é evidente pelo erguer de outras capelas, também dedicadas a São Roque. Por exemplo, em Ramalde, a Casa de Ramalde, a capela que depois no século XVIII, Nazone irá anexar à Casa Aristocrática dos Leites Pereiras, essa capela foi construída no século XVI, inicialmente como voto de umas religiosas, também em agradecimento à cidade de ter-se visto livre da peste. E é também nessa altura que, a algumas léguas de distância do Porto, em São João da Foz, agentes do local, sabendo que havia a peste no Porto, apegaram-se a uma outra santa, Santa Anastácia, e fizeram-lhe uma promessa de que se a peste do Porto não chegasse à Foz, mandariam erguer ali, na localidade, uma capela. Uma capela que ainda hoje lá podemos contemplar na rua Padre Luís Cabral, antiga Rua Central, uma capela que é conhecida popularmente como a Igreja Velha da Foz e que nos marca, uma vez mais, estas memórias, estas relações da cidade com momentos de peste. Houve outros. E houve sempre este apego aos santos. São Roque, por exemplo, irá ter também uma capela que lhe é consagrada na estrada, numa das principais estradas que saía do Porto, se dirigia para Valongo, para Penafiel, Trás-os-Montes. São Roque da Lameira. Mas no século XIX temos outro acontecimento pestífero terrível, associado ao Cerco do Porto. O Cerco do Porto, que nos é evocado em tantos monumentos da cidade, como é o caso, por exemplo, da estátua de Dom Pedro IV, ali bem no centro da Praça da Liberdade. Com efeito, em 1832 e 1833, durante praticamente 13 meses, mais de um ano, este rei esteve cercado no Porto. O famoso Cerco do Porto, que acaba por ser um momento crucial na guerra civil entre liberais e absolutistas. Dentro do Porto, Dom Pedro resiste com os seus 7.500 homens a um cerco de mais de 40 mil homens do seu irmão Dom Miguel. Mas muito mais do que um confronto entre dois reis, o que nós temos aqui é um confronto entre duas concepções completamente diferentes do que deve ser o Estado. Duas concepções políticas antagónicas. Dom Pedro, que aqui na estátua nos surge segurando a Carta Constitucional, era de facto um rei que pugnava pelos ideais liberais, inspirados em parte nos ideais da Revolução Americana e da Revolução Francesa. Um rei que representava toda a população, pugnando por um regime com eleições para as cortes, uma Carta Constitucional, uma Constituição para cumprir, para fazer cumprir. O seu irmão, pelo contrário, estava ainda muito ligado aos ideais absolutistas. O poder absoluto na figura do rei, que era rei por desígnio divino e que por isso regia como muito bem entendia o país. O Cerco do Porto será terrível. Durante aquele longo ano, a cidade não só está cercada, como praticamente todos os dias é atacada, vítima de intensos bombardeamentos, nomeadamente a partir do morro do Castelo de Gaia, do outro lado do rio, onde se encontra o principal canhão dos absolutistas. Ora, o cerco vai também agravar de um modo notório a capacidade de abastecimento à cidade. Há mesmo episódios de fome. A população está, por isso, subnutrida, mais enfraquecida e, por isso, vão proliferar as doenças. E é neste contexto também que o Porto vai ser atingido por uma peste de cólera. E por isso o número de mortos
que resultavam dos bombardeamentos, dos confrontos militares, é acrescido de um modo muito significativo pelas vítimas da cólera e também do tifo. Os registros da época falam-nos da dificuldade em se conseguir encontrar muitas vezes espaço no interior das igrejas para os sepultamentos. Sim, nessa altura as pessoas ainda eram sepultadas no interior das igrejas. É nesse contexto que vamos ver alguns adros de igrejas a serem utilizados para esses fins funerários. E é também neste contexto que vai surgir aquele que foi o primeiro cemitério da cidade do Porto. Bom, pelo menos para portugueses, o cemitério da Ordem da Lapa. E se digo o primeiro para portugueses é porque, em boa verdade, já existia no Porto um outro cemitério, mas esse era exclusivo para os protestantes da comunidade inglesa. Mas esse século XIX será marcado ainda, mesmo no final, em 1899, por outro dos grandes momentos de peste que a cidade conheceu ao longo da sua história. E tudo começou na zona da Ribeira, na Rua da Fonte Taurina. Foi com efeito nessa rua que no verão de 1899 se registram os primeiros casos de uma peste. De novo, a peste bubónica, ou seja, a peste negra. O Porto será uma das últimas localidades na Europa a conhecer uma peste deste tipo. É também uma peste que vai lançar para a celebridade um médico da cidade, Ricardo Jorge. É ele o primeiro a perceber o que se passa, a identificar as causas desta peste e das dezenas de mortes que se iam avolumando. No final, serão contabilizados 132 mortos. A cidade ver-se-á cercada, militarmente cercada, durante 4 meses. Ninguém pode entrar ou sair no Porto. Foi a última cidade europeia a ser cercada desta forma para conter uma peste. O Porto que, na verdade, não vai aceitar muito bem esta condição. Há manifestações, revoltas, tumultos, greves, exigindo o fim do cerco sanitário ao Porto. Mas no meio de tudo isto, vamos assistindo também a um grande interesse científico pelo que se passa na cidade. Um interesse científico que irá também causar algumas vítimas, como é o caso de um médico vindo de Lisboa, Câmara Pestana, que morre. Ao contrário, um conjunto de outros famosos médicos internacionais que se deslocam de propósito até à cidade para acompanharem e estudarem as causas deste surto pestífero. Uma das pestes que mais marcou a cidade, até pelo impacto sociológico e económico que teve. Mas, poucos anos depois, em 1918, de novo a cidade ia ser palco de outro momento de peste. Aquela que foi a maior peste, a maior pandemia de que há registro na história da humanidade. O vírus influenza H1N1 ficará conhecido como a gripe espanhola. Calcula-se que cerca de 500 milhões de pessoas foram afetadas por esta peste. Ainda hoje não há um grande consenso entre os investigadores sobre o número total de mortos, alguns entre os 17 e os 50 milhões, mas há quem fale mesmo em 100 milhões de mortos, o que corresponderia a cerca de 5% da população mundial. 1918 é também o ano em que termina a Primeira Guerra Mundial e, por exemplo, morreram mais soldados norte-americanos vítimas da gripe espanhola do que propriamente nas terríveis trincheiras da Grande Guerra. E foram exatamente soldados portugueses que tinham estado no norte de França e que contraíram a gripe espanhola que a introduziram em Portugal. Também no Porto, onde serão inúmeras as vítimas. Ainda hoje,
no átrio do Hospital de Santo António, podemos observar uma marca dessa gripe. Uma placa que evoca o nome dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais de saúde que morreram no combate à gripe espanhola. Sim, ao longo da história enfrentamos já outras terríveis pestes. Mas hoje beneficiamos de um contexto que muitas vezes não temos consciência. Nós estamos a viver o melhor momento da história da humanidade. Todos os índices nos comprovam isso. Nunca a longevidade foi tão grande como nos nossos dias. Nunca a esperança de vida foi tão longa, como também nunca foi tão reduzida a mortalidade infantil. Nunca tão baixa foi a taxa de analfabetismo. Nunca tanta gente teve formação escolar como nos nossos dias. E poderia continuar por aí. Todos os índices que nós hoje podemos confrontar-nos demonstram-nos como vivemos um momento único na história do mundo. Em 1822, menos de 2% da população mundial vivia em regimes democráticos. Hoje, mais de 50%. E por isso, e graças também ao grande desenvolvimento da ciência e da técnica e da comunicação, nós hoje estamos apetrechados para responder de uma outra forma ao contexto de pandemia em que vivemos. Hoje sabemos como os vírus se propagam, sabemos como combatê-los, temos uma capacidade de, através da comunicação, de rapidamente disseminar por toda a população aquelas que são as regras de comportamento ideais para travar a disseminação do vírus. Este é um momento histórico e é um momento em que todos nós podemos e devemos fazer história. Todos devemos travar a propagação do vírus. E este é o momento em que todos juntos fazemos caminhos da história.